Você já se perguntou se está na rota certa? O que está acontecendo? Muitos teólogos dos últimos dias têm pregado: se a tua vida financeira está ok, provavelmente você está na rota certa. Deus está te honrando. Deus está contigo. Já ouvi também muitas vezes: se a tua vida ministerial está ok, é porque Deus está contigo, você está na rota certa. Mas a verdade é que isso nunca nos dá a segurança verdadeira se realmente estamos na rota certa, aquela qual o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso, vou trazer neste momento um estudo para você falando sobre como descobrir se estamos na rota certa, segundo a Bíblia, tá? A Bíblia conta um relato, sobre os chefes dos sacerdotes, sobre aqueles que estudavam a lei, sobre aqueles que viviam para Deus, pessoas devotas que realmente tinham compromisso de estarem ali buscando aprender e a entender mais de Deus. Pessoas ultramente religiosas, né? E nesse relato, a Bíblia diz que essas pessoas buscavam matar Jesus porque eles entendiam que essa era a vontade de Deus para aquele momento, tá? Então, até aí, gente, muitos de nós podemos cair nas mesmas armadilhas. Coisas que nós entendemos que é a vontade de Deus para esse momento, muitas vezes nós temos o mesmo ímpeto que esses homens tiveram, né? Entendemos que estamos ali em devoção a Deus, buscando com muito temor, buscando com muita intrepidez, e quando nos deparamos com algo que vai contra aquilo que nós cremos, nós nos levantamos com toda a força para destruir aquilo que nós acreditamos, que está vindo contra, né, a nossa devoção, que está vindo contra aquilo que Deus tem para nós, que foi o que aconteceu com esses homens. Então a Bíblia fala que eles se levantaram para matar Jesus. Mas olha essa observação. Existia algo que impedia de primeiro aqueles homens de matarem Jesus. O que estava impedindo? A Bíblia diz que eles temiam o povo. Então, aqueles homens estavam caminhando, lutando, buscando estratégias para tomar uma atitude, que eles acreditavam ser certa, porém eles não conseguiram de imediato tomar aquela atitude porque eles temiam o povo. E é esse ponto aqui que é crucial para todo o nosso entendimento. Vamos analisar outras histórias? Vamos lá. Qual foi outra pessoa que temeu o povo? Saul. Saul havia sido ungido por Deus para ser rei de Israel. Porém, em um determinado momento, quando ele começou a sair da rota, a Bíblia fala que ele temeu o povo. E por ele temer o povo, ele tomou atitudes que desagradaram a Deus. Outra pessoa também que tudo indica que temeu o povo foi Arão, né? Por quê? Porque Moisés tinha subido para o monte, estava lá muitos dias, buscando a presença de Deus, lá face a face com Deus. Enquanto isso, Arão estava embaixo com o povo. E nesse momento, a Bíblia fala que o povo chegou até Arão e falou assim: Arão, nós não sabemos mais de Moisés, Construa um bezerro para que nós possamos adorar o Deus que nos tirou do Egito. E Arão foi lá, prontamente, começou a construir aquele bezerro. Tudo indica que isso foi um temor do povo, Como se ele enxergou que o povo não quisesse mais se posicionar com um Deus invisível, mas eles queriam ter ali, acesso, ver o Deus que eles estavam adorando. Gente, baseado nisso, o Senhor começou a me mostrar quando nós estamos fora da rota. Não é quando nós estamos pouco ou muito religioso. Não é quando nós estamos indo muito à igreja ou pouco na igreja. Não é quando nós estamos com muita devoção
ou pouca devoção. Não é quando nós estamos muito bem financeiramente ou muito mal financeiramente. Não é quando o nosso ministério está explodindo ou quando não está explodindo. Porque Saul estava com o ministério explodindo naquele momento. Ele era o rei. Todos cantavam para ele. Mulheres cantavam para Saul naquele momento. Então o ministério dele estava em alta, né? E isso não provou que ele estava no caminho certo. Davi, porém, estava com o ministério embaixo, né? Era rejeitado até mesmo pela sua família. Mas o temor dele não estava no homem. E isso fez com que, apesar do ministério dele estar embaixo, apesar das condições dele não ter sido tão favoráveis, mas ele estava na rota certa. Por quê? A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Enquanto a sua esposa estava do alto da sacada, né? Desprezando ali a forma como Davi louvava. Davi olhou para ela e falou assim: olha, Mical, minha esposa, presta atenção numa coisa, eu jamais vou deixar de cantar e adorar ao meu Deus, né? Mesmo que você pense que eu tô sendo de uma forma vergonhosa, mesmo que você tenha vergonha de mim. Eu não vou deixar de adorar o meu Deus por conta disso, né? Mesmo que você esteja sentindo que eu não estou me comportando como um rei, né? Com vestes reais diante do meu Deus, mas diante do meu Deus eu me coloco como pó e cinza. Por quê? Porque ele não estava preocupado com a opinião de Mical, ele não estava preocupado com a opinião do povo, ele estava preocupado com a opinião de Deus, né? Então vamos lá. Jesus não temeu o povo. Jesus fez, né, coisas ali que poderiam colocar ele em risco de vida, né? Ele chegou no templo e começou a chutar as coisas e, vamos limpar aqui a casa do meu pai. A Bíblia fala que ele se encheu de zelo e o furor veio sobre ele e ele começou a tirar ali os mercadores. Isso é uma atitude que colocaria ele em risco, mas naquele momento ele estava mais preocupado com o quê, né? Mais preocupado com o que Deus estaria pensando sobre aquela situação do que o que os homens estariam pensando sobre aquela situação. Então a Bíblia fala que Jesus ele não temeu o homem nem durante a sua morte, né? Porque ele se entregou em uma morte de cruz. João Batista já estava com a cabeça dele como, né? Já pronta para ser degolada por várias vezes, mas em nenhum momento ele temeu o homem, em nenhum momento ele deixou de falar aquilo que Deus havia colocado no coração dele por conta de temor ao homem. Então João Batista perdeu muitas situações, né? Ele por muitas vezes, ele se colocou em situações ali muito difíceis, né? O seu ministério foi parado porque ele foi preso ali, né? Parado entre aspas, tá, gente? Mas porque ele foi preso, eu tô falando aos olhos humanos, né? Quando a gente começa a olhar a situação acontecendo como se estivesse acontecendo aqui conosco, muitas das vezes você pensa assim, poxa, meu ministério paralisou, fui presa, né? Como João Batista, pediram minha cabeça, morri, né? Mas isso, nada disso mostra que você está fora da rota. O que mostra que você está fora da rota é o temor do seu coração. Quando o temor do seu coração está no homem, Deus está mandando você ligar o pisca-alerta. Pisca-alerta, vamos recalcular a nossa rota, porque se isso que você quer fazer você está sendo impedido de fazer porque você tem temor do homem, é porque talvez isso que você quer fazer não veio da direção de Deus, tá? Então vamos lá. Outra pessoa que temeu o homem foi Moisés, tá? Moisés ele se colocou em uma situação aqui que ele temeu o homem,
mas ele teve uma atitude diferenciada dessas outras pessoas aqui que eu trouxe o relato. Moisés, apesar dele ter temido aquela revolução que o povo estava fazendo ali naquele momento, né? Porque o povo queria desobedecer a Deus, e Moisés, com muito coração aquecido em estar tudo diante da presença de Deus, ele temeu o homem, ele temeu aquela revolta, mas quando ele temeu, a Bíblia fala que ele se prostrou diante de Deus. Esse momento é que eu estou te trazendo, né? É aqui que é a chave da nossa vitória. Porque temer ao homem a gente vai temer em algum momento no decorrer da nossa caminhada. Só que a chave para a gente voltar para a rota, para a gente se posicionar da forma certa, é fazer o que Moisés fez. Se prostrar na presença de Deus. Senhor, eu estou temendo o homem. O que está de errado, me bota aqui, me fala, né? Me traz a luz do que está acontecendo. E aí o Senhor, ele começa a nos trazer luz do que realmente nós precisamos fazer, do que realmente está acontecendo naquele momento para nos reposicionarmos. E naquele momento o Senhor deu a Moisés a estratégia certa. Naquele momento o Senhor revelou a Moisés como que ele deveria agir, né, para que ele viesse continuar na rota que o Senhor tinha colocado sobre ele. Então, nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Tá? Se você tem percebido que você tem se paralisado por algumas situações, porque você tem temido ao homem, tem temido a opinião das pessoas, como Pilatos, né? Pilatos, ele tinha certeza que Jesus era inocente. Pilatos, ele tinha convicção, né, que algo de errado, né? Aquele povo tinha acontecido para aquele povo estar querendo trazer a morte de Jesus. A sua esposa já havia, né, instruído ele, não faça contra este homem, né? Eu sei que este homem é santo. Porém, Pilatos temeu o povo. Né, se Pilatos naquele momento ele tivesse esse conhecimento, tivesse se prostrado diante do Senhor, pedindo ao Senhor orientação como que ele deveria agir, certamente Deus daria para ele uma estratégia para que não viesse, para que a situação da crucificação de Jesus iria acontecer, gente, mas é o que a Bíblia fala, né? O Senhor vai ser entregue, mas maldito por aquele que ele está sendo entregue, né? Então Pilatos, ele poderia ter tido a oportunidade de não ter sido essa pessoa, né, que precisou lavar as mãos para a morte de Jesus. Se ele tivesse se posicionado dessa forma que eu estou falando para vocês, que foi o que Moisés fez. Né? Moisés, ele se prostrou diante de Deus, pedindo ao Senhor a estratégia certa para que ele viesse a alcançar a rota que o Senhor queria para ele, tá bom? Então, você não vai fazer como Pilatos, lavar suas mãos, deixa isso para lá, eu não quero me meter nessa situação, né? Essa situação aí não é para mim, eu não quero me posicionar nessa situação, porque eu vou sofrer retaliações do povo. Você que está vivendo isso hoje, o Senhor está mandando essa mensagem para você. Então, feche seus olhos agora. Eu quero orar com você, que o Senhor vai te dar a estratégia certa e você vai conseguir recalcular a sua rota. Entrar naquilo que o Senhor quer que você entre. E o temor do Senhor vai alcançar o teu coração. Amém? Senhor Deus, neste momento eu quero te apresentar esta pessoa, Pai. Ela reconheceu que o temor do coração dela estava sobre o homem, Pai. Ela não estava fazendo aquilo que o Senhor queria que ela fizesse, porque ela se perdeu no meio do caminho. E no meio do caminho, Senhor, ela percebeu que ela estava sendo orientada, Senhor, nas suas decisões pelo temor que ela tem do homem e não a Ti. Neste momento de humilhação, ela te pede perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, que Tu possa nos perdoar, porque muitas vezes, Senhor, tememos ao homem e não a Ti. E que Tu possas, neste momento, recalcular a nossa rota, Senhor, nos dando a direção que nós
precisamos, Senhor, nos dando, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor Jesus, que venhamos a fazer sobre as nossas vidas, como Tu fizeste com Moisés, recalculando a rota dele, Senhor. Ah, Deus eterno, mostra-nos, Senhor, o caminho certo e implanta o Teu temor em nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.